meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, a aula de número 43. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário, então, para as anotações, né? Sempre reforço, sempre lembro vocês que esses materiais fazem parte da aula, assim como vocês têm esses materiais nas suas aulas físicas, né, na escola, é necessário então que tenham também para as nossas aulas online aqui, porque vocês precisam anotar para responder as atividades e para fazer o exercício de fixar o conteúdo, de realmente sentar e estudar. Então tenham em mãos os materiais e vamos dar início à nossa temática de hoje. Então hoje a gente vai começar uma série de aulas, serão 3 aulas, em relação à urbanização da América Latina. Então lembrem que nas aulas passadas a gente viu um pouco as paisagens, né? Vimos a localização da América Latina, então vocês já sabem que é uma região do continente americano. Por que nós a chamamos de América Latina? Nós já vimos nas aulas anteriores. Se vocês não lembrem, voltem então nas aulas anteriores para relembrar o porquê disso tudo, que a gente vai dar uma continuação aqui em relação a essa região da América, voltados então hoje para a questão da urbanização. O nosso objetivo dessa aula é identificar o processo de formação da urbanização da região da América Latina. Então, como começou todo esse processo histórico? A gente vai passar por algumas coisas da antiguidade, alguns povos mais antigos, até que a gente possa chegar então na atualidade, né, na configuração atual. Então, o seu início histórico. As inscrições dos conquistadores e os vestígios arqueológicos mostram o alto nível de urbanização alcançado pelas civilizações pré-colombianas antes da chegada dos europeus. Então, nós nos referimos às civilizações aqui da América como pré- e pós-colombianas. Pré-colombianas porque foi Cristóvão Colombo, né, em relação a Cristóvão Colombo, né, aquele que chegou aqui na América. Então, nós nos referimos a pré-colombianos, todas as civilizações que aqui habitavam antes da chegada dos europeus e né, a era pós-colombiana, então. Então, essas civilizações que aqui estavam, né, levando em conta vestígios arqueológicos, o que se sabe hoje, né, com os resquícios da história, mas o que os conquistadores que aqui chegaram, eles comentaram, eles registraram, a gente sabe que essas civilizações elas eram muito bem organizadas, tanto cultural, socialmente e também em relação à questão da urbanização, né, suas cidades. Na opinião de muitos observadores, as cidades das sociedades pré-colombianas eram maiores, mais ricas e mais bem organizadas que as próprias cidades europeias da época. Então, isso aqui a gente pode fazer uma conexão, aqui fazer um paralelo com o que nós tínhamos ali do eurocentrismo. Os europeus eles se achavam tão bons, tão superiores, que eles não deram conta quando eles chegaram aqui na região da América e viram que os povos eram melhor organizados, tinham melhores condições que eles próprios. E aconteceu, infelizmente, um grande massacre da maioria desses povos. Então, aqui é uma imagem que reflete mais ou menos como era. Então, pelos registros históricos, né, desses colonizadores, né, e pelos vestígios arqueológicos e arquitetônicos que a gente tem hoje, essa é provavelmente uma das cidades que a gente conseguia encontrar, então, aqui na região da América. Várias construções, grandes construções, muito bem organizadas, limpas, né? Isso é uma questão também que chama bastante atenção. As estimativas, elas calculam numa cifra entre 2 milhões e 3 milhões e meio de habitantes em povoações. Então, do total, né, dos habitantes aqui da região, eles viviam em povoados, esses povoados tinham mais ou menos 5 mil habitantes. Ou seja, então, a taxa de urbanização, né, da vida em cidade desses povos vai de entre 2 a 3% até 10 a 13%. Uma média, né, baseada em dados prováveis, né, em relação, comparando então dados anteriores com dados da atualidade,
de 7%, o que é comparável às sociedades europeias menos urbanizadas de antes da Revolução Industrial ou dos Estados Unidos em 1800. Então isso só comprova que realmente esses povos pré-colombianos eles eram muito bem organizados quanto à sua vida, né, nas cidades que eles construíram e a sua vida social também. A chegada dos europeus encontrou um continente povoado, com civilizações urbanas, e infelizmente essas civilizações sofreram uma impiedosa depredação humana, né? Então os europeus chegaram aqui, não deram conta, né, provavelmente do que viram, eles queriam se impor, eles queriam impor o seu modo de vida, a visão eurocentrista que eles tinham e infelizmente, né, houve muito massacre. A população, que originalmente era estimada em cerca de 40 milhões de pessoas, por volta de 1650, não alcançava mais de 10 milhões devido aos massacres, às epidemias, às doenças, né, que os europeus trouxeram, os próprios suicídios infelizmente, desses povos que não aguentavam ver o que estava acontecendo e a brutal exploração do trabalho, porque muitos deles foram, né, transformados em escravos. Aqui a gente tem mais uma cidade, né, provavelmente uma configuração de uma das cidades. Então, quais são essas civilizações pré-colombianas? Mais do que se encantar com o passível exotismo desses nativos, as tripulações do Velho Mundo, né, que são então os desbravadores então, do continente europeu, eles deram de frente com civilizações complexas. Muitas dessas sociedades já conheciam e já tinham desenvolvido questões de escrita, a matemática, eles possuíam calendários, né, com precisão e construíram centros urbanos mais amplos que as próprias cidades espanholas, né, cidades europeias. Por volta do século VII, a Cordilheira dos Andes foi palco do desenvolvimento de uma civilização, né, de algumas das civilizações, que era Ashimú, Tiahuanaco e Huari. Quase 500 anos depois, a reunião desses povos, então, que ocupavam essa região, corresponde ao Império Inca, que tinha sua sede administrativa na cidade de Cusco. Então, a reunião desses povos deu, né, origem ao que nós conhecemos hoje como um dos grandes impérios, então, aqui das Américas, que é o Império Inca. Então, aqui, ó, o Império Inca se estendia, então, aqui da Colômbia até, né, o Chile e a Argentina, aqui. E aqui em Cusco, nós tínhamos, então, a sede administrativa desse império. Então, esses povos aqui, os Ximú, Tiahuanaco e Hauari, deram origem ao Império Inca e o império se estendia aqui por toda a margem, então, voltados ao Pacífico aqui. Eu deixo como sugestão para vocês uma página do Instagram. O nome dessa página é GeoPizza. É muito legal porque eles pegam imagens antigas e eles colorem essas imagens. Então, por exemplo, imagens lá de 1800, 1900, onde as fotos não eram coloridas, eles colorem e fazem também, eles recriam, né, imagens. Por exemplo, essas imagens que eu coloquei aqui provavelmente recriações do que seria. Então aqui vai ter bastante imagens, ó, em relação a Machu Picchu. Nesse link que eu coloquei aqui é Machu Picchu, que era uma das cidades incas. Machu Picchu não se sabe ao certo qual foi a finalidade dessa cidade para os incas, mas aqui pelos estudos, pelos registros arqueológicos, se tem ideia de que aqui era uma sede provavelmente ou espiritual, né, religiosa ou administrativa, e que aqui viviam os nobres. E foi também uma cidade que mais tarde eles viram que ela foi abandonada. Então aqui nesse link conta um pouco disso, um pouco dessa história, e tem várias imagens mostrando a evolução, né, dessa região aqui, de como era, né, e como está hoje. Faz um comparativo, é bem legal, sugiro, então deixo como material extra para vocês essa página do Instagram. Tem bastante coisa sobre o Brasil, também é bem legal.
Antes da chegada dos espanhóis, os incas formaram um estado de caráter expansionista. Então eles conquistavam, como vocês viram, né, ali na região dos Andes, ali eles conquistaram bastante espaço. E alcançou regiões que iam do Equador até o Chile e abrigava cerca de 6 milhões de pessoas, como a gente viu no mapa. Na porção central do continente americano, então nós deixamos ali a região dos Andes, né, voltada ao Pacífico, na região mais central então do continente americano. Pensem no mapa da América, então um pouco mais para o meio. A gente tinha os olmecas, os toltecas, teotihuacanos, os astecas e os maias, que formaram sociedades distintas, né? As sociedades mais proeminentes, as que a gente mais conhece, são os incas, os maias e os astecas, mas tinham algumas outras também. Formaram, então, essas sociedades distintas. Os maias, entre os séculos 3 e 6, estabeleceram um complexo de cidades-estados que funcionavam de forma autônoma, graças a um eficiente sistema de servidão coletiva. O que é isso? Todos os habitantes estavam dispostos a servir ao Estado, né? A figura ali que eles tinham como sendo do imperador deles, né? Uma autoridade central ali. Segundo informações, essa civilização teria congregado mais de 2 milhões de habitantes. Quando chegaram na América, os espanhóis encontraram boa parte desses centros abandonados. Alguns desses centros maias não se sabe ao certo porque foram abandonados, outros, né, levando em conta vestígios históricos, arqueológicos, de solo, de rocha e tudo mais, se tem, né, uma noção de que provavelmente ocorreu uma seca grande na região e eles migraram para algum outro local, e alguns não se sabe ao certo porque foram abandonados, então eles abandonaram cidades inteiras, como essas cidades aqui, ó. Eles tinham também, né, um sistema político, econômico, né, de servidão ali, e em relação à sua arquitetura, né, a sua urbanização, eles viviam em cidades, então eles eram extremamente bem organizados. E algumas cidades eles abandonaram, né, em relação a isso, a terra já não podia ser mais cultivada, então eles abandonaram para não morrer de fome, e outros não se sabe ao certo o porquê. No entanto, o que mais chama atenção em relação aos maias é a arquitetura. Até hoje sobrevivem pirâmides onde se ofereciam sacrifícios humanos e animais. Então eles eram a religião, né, o que eles cultuavam, eram deuses, né, e para eles naquela época então eles precisavam oferecer alguma coisa em troca de outra coisa. O período de seca estava muito grande, eles precisavam oferecer alguma coisa para que a chuva voltasse. Muita chuva, então eles tinham esse tipo de culto. Essas construções eram ricamente decoradas com estátuas de animais e diversas simbologias. Então aqui também, ó, mais um link do GeoPizza, 2 outros links para vocês aqui. A gente tem cidades maias, então. Eles mostram, ó, cidades maias e fazem esses comparativos que eu falei com vocês e essas colorações de foto. Então deixo como material extra também. E tem também um texto que fala, né, ele tem toda uma noção histórica ali, contando um pouco dos locais, então deixo também como material extra para vocês de sugestão. A mais vistosa civilização mesoamericana foram então os astecas, que conseguiram formar um império que ia do sul da Guatemala até a porção oeste do México. A capital, Tenochtitlan, abrangia uma área de 13 quilômetros quadrados e congregava, então, né, se acredita que existia uma população composta por centenas de milhares de habitantes. Então, foi a maior das civilizações, né, americanas. Essa cidade se tornou o centro do grande império e impressionou os espanhóis, com suas ruas largas e limpas. As populações vizinhas, que eram obrigadas a pagar impostos, e garantiam a hegemonia asteca. Então, eles já tinham criado um sistema econômico de impostos, onde populações vizinhas necessitavam pagar, então, para o império ali, para poder circular, para poder fazer trocas comerciais. Então, eles já tinham essa noção, né, política e econômica.
A conquista dos europeus sobre os povos pré-colombianos implicou um corte, né, violento entre a urbanização prévia e a colonial, como mostra a queda de 20 para 7 cidades entre 1500 e 1600. Então, com a chegada dos colonizadores, dos europeus, ali dos espanhóis, a urbanização, que ela já era crescente, ela já estava bem formada ali, ela sofreu uma queda, ela foi bruscamente cortada ali. Então, de 20 para 7 cidades. Então, houve uma queda, né? Porque muitas cidades foram destruídas, né, pelos conquistadores, foram abandonadas, né? Os povos fugiram. Então, houve essa quebra ali nesse padrão de urbanização que já acontecia. Então, aqui a gente tem, ó, a capital, né? Tenochtitlan. Uma curiosidade para vocês. Hoje, a cidade do México, ela foi construída sob essa antiga capital aqui asteca. Esse rio aqui era um lago que existia, ele foi drenado, ele sumiu, né? E a capital hoje, a cidade do México, foi construída sob esse mesmo local aqui, sobre as ruínas da antiga capital asteca. E aqui a gente tem, então, deixo mais uma vez, né, a sugestão aqui, que mostra a transformação da antiga Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, para o que é hoje a cidade do México. A malha e a identidade urbana latino-americanas são, portanto, resultado do encontro violento entre civilizações que posteriormente terminaram se mesclando e coexistindo por séculos inteiros. Então, o que se tem hoje de urbanização, né, resulta desse período, então, pré-colombiano, né, que era essas civilizações que já tinham uma questão urbana acontecendo, eles já eram organizados quanto a isso. Quando vieram, então, os espanhóis, né, os colonizadores, mais tarde, houve essa ruptura com o antigo para se adequar ao novo que eles propunham, né, e essa mescla forma, então, a população urbana, forma a urbanização em si que a gente tem hoje. Evolução, então, a gente passa, então, desse período ali pré-colombiano, né, desse início, e a gente tem, então, a evolução desse caráter urbano, então, na América Latina. O crescimento e o tamanho da população urbana adquiriram ritmos grandes, né, sem precedentes na história. Entre 1900 e 1920, a população urbana do terceiro mundo, lembrando que hoje em dia, né, essa denominação já não é muito mais utilizada, né, primeiro, segundo, terceiro mundo, mas a época ali fazia sentido. Então, a população do terceiro mundo aumentou, né, de 1,3% a 1,4% ao ano, né, o crescimento em tamanho de pessoas ali, acelerando-se a 1,9 a 2,1 entre 1920 e 1930. Então, o número de pessoas vivendo em cidades, né, teve esse acréscimo, esse aumento acelerado. Mais tarde, entre 1946 e 1980, o número de habitantes urbanos na região, né, latino-americana, então, se multiplicou por 4, ou seja, a taxa anual de crescimento passou a 4,5%. Então, ela passa ali dos seus 1,5, 2 para 4,5, né? Pessoas saindo do campo, saindo de uma vida camponesa e vindo, então, para a questão urbana. Esse ritmo duplicou o precedente histórico da urbanização nos países desenvolvidos, que posteriormente à Revolução Industrial, entre 1860 e 1900, tiveram um crescimento da sua população urbana em 2,4 ao ano. Então, foi a maior ainda que no período da Revolução Industrial. Lembrando que também a população absoluta, né, o número de habitantes em relação ao período ali da Revolução Industrial e porque a gente tem no período ali, né, no século mais recente, aumentou também. Então, esses aumentos, eles acabam se justificando. Então, a imigração, né, a gente teve também essa questão de imigração. A América Latina teve um crescimento urbano maior ainda que taxas, né, de outros países mundiais, como a gente pode ver aqui na tabela, ó. Entre 1900 e 1980, a gente tem a África, né, com um crescimento aqui em milhões,
E América Latina, a gente tem, ó, de 20,3 milhões em 1900 para 63,1 milhões. Então, os que mais... a taxa de urbanização aqui, a população urbana é a taxa de urbanização. Então, a América Latina, ela passou a África, que é uma região, dos continentes mais, né, que tem essa questão de urbanização acelerada. Então, a América Latina conseguiu ainda ficar à frente da África durante esse período. Além do tamanho alcançado pela população urbana, que a rapidez do crescimento, então, o crescimento acelerado e o número de pessoas aumentando, né, cada vez mais, uma terceira especificidade da urbanização latino-americana é o alto grau de concentração espacial. Então, é muita gente morando em uma mesma região, em um mesmo espaço. O acelerado crescimento urbano latino-americano se alimentou, em primeiro lugar, de um significativo crescimento natural da população, segundo lugar, êxodo rural e, em terceiro, relação à migração, né, e imigração estrangeira, que são os europeus vindo novamente, né, para o continente. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre cada um desses 3 pontos, então fiquem atentos, né? Lembrem que é uma sequência, são 3 aulas. Então, para essa nossa primeira aula, seria isso. Não deixem de fazer as atividades, tá? Não deixem de acessar os links que eu deixei ali como sugestão para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar, é bem interessante ver essa questão da evolução ficar bem ilustrada ali. E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!